Salve, salve, meu querido, minha querida, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Conexão JD1.com. Você, é claro, na nossa nave-mãe JD1 Notícias. E hoje nós vamos conversar sobre as ruas de Campo Grande, sobre a ciência que trouxe esse processo acontecer, com esses craques da comunicação aqui do meu lado, meu parceiro de muito tempo. Eu tinha quase cabelo, Bruno Moser. Aqui, mais de 10 anos de amizade aqui com a gente. E também do lado de cá, desse lado de cá, de esquerda aqui, nós temos o André Mazzini e o Lucas Verão, trazendo uma proposta para lá de legal, para você que está aí sempre acompanhando, curiosamente, né, os nomes das cidades, de onde que vem os presidentes do Brasil, como é que é uma coisa de conceito, e feito por sumatogrossenses, que é o nosso orgulho. Isso aqui, bicho, é papo de ciência, mídia ciência, tá? E aí, eu pergunto, vamos começar pelos idealizadores. Ô, André, de onde que veio esse insight, mano? Porque não é simples assim, chegar assim, não, eu acho que eu vou fazer mídia ciência e eu vou conversar com o Brunão e o Lucas que vai se virar para gravar. Como é que é isso, cara? Bom, prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, tá? É muito legal mesmo. A gente é parceiro do JD1 com alguns projetos, né? Nasceu de uma necessidade de divulgar a ciência. O que ficou muito claro na pandemia, a gente viu a importância de que as pessoas terem informação científica validada, né? Sim. Tipo, muitas vezes significa ela viveu ou morreu, ela adoeceu ou não, se prevenir certo, né? Então, a gente eu trabalho na universidade desde 2010, na UEMS. Eu sou jornalista, né? Venho da área acadêmica também, mas sempre me interessei em divulgar isso, que eu sentia que quando ficava só na mão das assessorias de imprensa das universidades, não dava muito certo, assim, sempre ficava faltando alguma coisa, assim, e a gente resolveu tentar inovar no tipo de comunicação, até porque a comunicação como um todo foi mudando muito, né? Totalmente. Dos jornais impressos para o Orkut, para o MSN, para as redes sociais, tudo foi mudando, e a gente sentiu uma necessidade de ter uma atualização mais rápida nesse processo de comunicação, e a gente percebia que, por exemplo, não adianta eu chegar com a revista para um aluno de ensino médio. Não vai fascinar. Não vai pegar, vai jogar fora, né? Alguma coisa assim, porque a gente não pode deixar de levar em consideração o perfil de quem está recebendo a informação. E a gente tentou fazer isso. Então, o nosso projeto nasceu experimentando, a gente age como um laboratório. Então, de acordo com o público, a gente junta e cria uma estratégia de comunicação para aquele público. Então, por exemplo, aluno, que nem eu falei de que não é tão fácil engajar, né? Mas quando a gente chega na escola com teatro, que daí vem a parte do Bruno, do nosso núcleo de artes, assim, a gente, obviamente, consegue reter a atenção deles diferente, porque é um fato novo, né? A escola, estão lá, estão vendo uma coisa. Então, a gente tem tentado experimentar estratégias para divulgar a ciência, porque a gente entende que é difícil e muitas vezes a falta de acesso também é um fator de desigualdade social mesmo, assim. Tipo, de acesso a direito. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. Comunicar a ciência de forma criativa. E é legal porque é até a questão da palavra ciência mesmo, né? As pessoas às vezes têm até medo desse processo. Eu, particularmente, como professor de física, bicho, eu fiquei 28 anos na educação. Caramba. E os caras, pelo amor de Deus, o que você dá aula? Sou professor. O cara já olha assim, já vai com dó. Aí você fala de física e fala, é louco. Né? E aí na escala da loucura. É bem isso aí, né, irmão? E vamos falar de ciência. Aí o cara, como assim? Eu não quero nem saber. Eu tenho que fazer duas remadas diferentes. Uma para poder chamar a atenção e a outra para poder trazer também essa conexão. Né? E aí, por exemplo, isso no audiovisual fica fantástico. Né? Não é porque esse menino tá aqui do meu lado, não, mas na hora do teatro, né, mano? As pessoas vão se fascinando no processo. Exatamente. E de onde que vem essa inspiração? Comunicação, teatro, audiovisual. Quem teve a brilhante ideia? Você, Andrezão? Acho que a gente foi tudo junto. Foi tudo junto. Você chegou assim, vamos tomar um tereré e vamos conversar esse negócio. Na verdade, a nossa história, eu e o André, a gente se formou junto, né? A gente é da mesma turma de jornalismo, só que depois a gente seguiu caminhos diferentes. Ele foi ser jornalistão e eu abri mão para trabalhar com arte, que era uma coisa que eu me encantei durante a graduação. Ai, que louco. E ele sempre me chamando para trabalhar com coisas de jornalismo. Eu falo, cara, eu não sou jornalista, não me chama pra essas coisas. Em 2019, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou, eu preciso que você venha aqui em casa pra gente conversar. E aí ele me propôs fazer a me inscrever para participar do processo seletivo que estava rolando para entrar no Mídia Ciência. E eu falei para ele, eu não quero ser jornalista. Ele falou, eu não quero você como jornalista, eu quero você com a expertise que você tem nesse tempo todo. Então, a minha chegada foi uma chegada muito tranquila no sentido de entender onde eu poderia colocar essa parte artística para traduzir esses conteúdos de ciência de uma forma que pudesse se aproximar
do seu Zé, da Dona Maria, do Celção, do Sérgio, né? Então, a gente tem realmente feito experiências com relação a como transformar assuntos que sejam mais difíceis em coisas mais palatáveis. E aí a gente teve uma grata surpresa que o projeto foi se renovando e a gente teve uma grata surpresa de trazer gente nova ter entrado, que é o caso do Lucas, que entrou depois de mim, e a gente ter conseguido formar, né, Lucas, uma equipe que pudesse trabalhar em conjunto para isso, né? Exatamente. O André tava puxando aqui relembrando algumas coisas que a gente fez, e eu percebi que faz 4 anos que eu entrei, porque foi nas últimas eleições, foi logo antes. Sério, cara? Olha que louco. E é interessante falar disso, estavam falando sobre a ciência, né? Eu vim da ciência porque eu sou formado em engenharia civil. Olha que loucura. Não tem nada a ver com o que eu trabalho, né? Olha que massa. E o nosso trabalho é sobre divulgação científica, mas a gente acha até que essa palavra não funciona muito bem. A gente costuma usar popularização da ciência, que eu acho que faz muito mais sentido, né? Os vídeos que a gente faz, as coisas, as atividades. Divulgação científica parece uma coisa muito formal, muito academia, né? Muito quadrada. E popularização da ciência já tá na cara. A gente quer pegar a ciência, pegar essas coisas difíceis que estão na academia e etc. e trazer para a população, sabe? Então, eu tive essa jornada, fui fazer engenharia civil, percebi que não era muito minha área. E aí, um amigo meu, que inclusive também faz parte do projeto, me chamou para trabalhar com publicidade. Porque, cara, tipo assim, né? Aí ele falou, não, eu sei que você entende de Photoshop, vem trabalhar comigo. Aí eu fui pra trabalhar com Photoshop, do Photoshop eu fui começar a trabalhar com vídeo, trabalhei bastante tempo com publicidade. Aí eu já tava começando a cansar da área, até porque não fui propositalmente pra ela, né? Acabei caindo lá. E sempre gostei muito de filme. Eu tive uma locadora quando eu era jovem. Caramba, uma locadora de DVDs, era do locadora e Lan House, né? Era minha e do meu irmão. Depois a gente explica o que era isso, né? É verdade, isso aqui é jovem aí, porque isso é muito cringe, cara. Mas pergunta, esse fascínio seu, ele começou justamente pela questão da sua criança lá, ou você já tomava conta de todo o processo? Cara, quando eu era criança, era o auge das locadoras. Então, tipo assim, era, como é que fala? Era normal, frequente. Um hábito, né? Um hábito, fim de semana, sexta-feira, deu 6 horas ali e tal, né? Pai voltava do trabalho, voltava da escola, ia na locadora pegar um filme, às vezes mais, às vezes uns 2 ou 3, pra devolver só na segunda-feira, né? Que era um clássico da locadora, você pegar na sexta pra devolver só na segunda, pra dar tempo de assistir todos esses filmes. Então, mano, praticamente todo fim de semana, meu pai sempre gostou muito de TV também, sempre quis ter umas TV grande, queria ver futebol na qualidade máxima lá e tal. Então, sempre teve na minha cabeça isso, mas eu nunca ativamente persegui isso, até porque na minha época nem tinha o curso de audiovisual, agora tem na UEMS, né? Na minha época não tinha. Na UFMS. Na Federal, né? O mais próximo que eu poderia fazer era publicidade ou jornalismo, que poderia ir pra essa área, mas, enfim, não quis perseguir esse lado. Então, depois que aí eu fui pra engenharia, eu gostava muito de engenharia, não é como se eu não gostasse. Inclusive, é um encaixe bom aqui pro projeto, porque eu sempre gostei muito dessa área física, gostava pra caramba. E aí eu fui percebendo que essa área não era pra mim e falei, cara, vamos. Fui pro publicidade. E na época da publicidade que eu comecei a trabalhar com vídeo ativamente, eu percebi que eu era muito bom, porque eu tinha um catálogo muito grande na minha cabeça. Naquele ponto ali, eu já tinha assistido mais de 1000 filmes, né? E, sabe, tipo, já entendia sem ter estudado da parada, sabe? Muita inspiração, aí, já tudo pronto só pra poder entregar. Exatamente. Então, daí eu comecei a ativamente estudar mais sobre como fazer, pra começar a fazer melhor. Porque eu já tinha tudo na minha cabeça, mas era aquele emaranhado de coisas, né? Então fui estudar fui entender melhor como que funcionavam as paradas, e nessa eu criei o meu podcast, que é o Fita Magnética, um podcast de cinema aqui de Mato Grosso do Sul. Já tá quase pra fazer 5 anos o Fita Magnética. E ele, na época, eu tava trabalhando, tava inclusive querendo fazer esse passo, era só áudio, né? Ir pro MesaCast aqui, pro vídeo também. E o André entrou em contato comigo e falou, mano, a gente tá querendo de alguém pra trabalhar com podcast aqui. Eu falei, qual que é e tal? Ele me explicou, eu falei, bora, mano, bora fazer. já começa a guiar pro outro lado, assim, sabe? E aí, na hora que eu entrei, a gente começou a fazer... E o Mídia Ciência sempre tem essa, eu sempre comento com ele que quando você fala popularização da ciência, é muito amplo. Então, tipo assim, a gente faz muita coisa. Quando eu entrei, tava rolando teatro, daí eu fui ajudar no teatro pra fazer as partes de visual do teatro e tal. Então, até eu entender o que era possível eu fazer, foi um tempinho. Quando eu entendi ali, que se pá, depois de 1 ano, que eu cheguei pro André e falei, tá, André, entendi. Agora eu posso propor algo? Ele falou, pode. Eu falei, então eu quero fazer um MesaCast pra gente conversar com os pesquisadores aqui de Mato Grosso do Sul e ao mesmo tempo a gente traz coisas legais pra preencher o programa, como se fosse uma revista, sabe? Um entretenimento com ciência, né? Porque qual que era o meu pensamento na época? Esses podcasts gigantes aí que trazem grandes entrevistados, é claro que esse negócio vai bombar, sabe? O cara pega um ator da Global aí, coloca ali, senta o cara por 2 horas, o cara conta a história da vida inteira, pô, todo mundo quer ver essa parada. Um Bruno Moser da vida.
Com Bruno Moser, contar histórias de novela Pantanal. Exato, o Benedito Rui Barbosa partiu, mas a história tá aqui. Sim, exatamente. Então a gente tinha esse negócio. Eu queria mostrar alguém que não é famoso. Um pesquisador daqui, de Mato Grosso do Sul, sabe? Então eu tentei inverter a proposta. O programa vai ser legal, todo mundo vai querer ver o Papo de Ciência, independente de quem esteja como convidado, sabe? Então a gente armou um programa pra ele ser legal. Ele tinha jogo, ele tinha quadro, ele tinha programa, a gente ia visitar os lugares, tá ligado? E no meio disso também tinha as entrevistas, sabe? E esse programa nasceu com uma demanda bem específica, que é do nosso contexto brasileiro, assim, porque é assim, no Brasil é feito pesquisa de percepção sobre ciência desde a década de 80, né? Para saber como que as pessoas percebem ciência, e todas, mais ou menos, repetem alguns dados que, assim, o brasileiro confia muito no cientista. Confia. Você falar que é cientista... É referência de autoridade. É referência de autoridade. Não em todos os países. Aqui é acima da média até. O brasileiro vê a ciência como algo que faz mais bem do que mal. O brasileiro tem maior interesse por ciência do que por arte, cultura e esporte, segundo essa pesquisa. O que é um dado interessantíssimo, mas... Porém... Quando eles perguntam assim, ó, fala pra mim então o nome de um cientista brasileiro. Caramba! Daí menos de 10% consegue lembrar. E eu lembro que uma das últimas Zé Felipe que fizeram isso. Os poucos que falavam do Marcos Pontes, que era ministro da época, né? O astronauta, lembra? Que nem é cientista, ele só é tal. O astronauta é mais uma carreira militar do que científica. Né? Então daí o programa surgiu para humanizar a figura do cientista, para tentar mostrar que o cientista não está enclausurado lá no laboratório, lá encastelado, atrás de um microscópio, sem dormir, tipo, cientista louco, clássico do cinema, né? Cientista assiste série. Então até a gente, nesse programa, se propunha a falar assim, e aí, o que você está assistindo? Sabe? O que você gosta de fazer? Indica tipo, aí uma coisa legal que você viu nos últimos tempos. Quem é você, né? Para além dessa carteirada dos cientistas, né? E foi muito, muito legal essa experiência. E eu acho legal vocês terem esse insight, porque humaniza a visão do cientista, né? Afinal de contas, ele é um ser humano, como todos nós, e ele tem toda a visão, todos os anseios, e ele precisa comunicar com uma maneira mais tranquila. Às vezes ele não tem essa capacidade de comunicar. Não tem. Né? Não foi treinado para isso. Você pode ver, às vezes um professor nessa área de exatas e tudo, ele traumatiza as crianças justamente porque ele é o bicho papão do negócio, porque ele às vezes tem uma dificuldade de comunicação. E aí você, né, nessa ideia, Mazini, você trouxe essa identidade e aí convidou para, no primeiro momento, o teatro, para levar para as escolas, levar para as comunidades. Como é que foi isso? Sim, eu comecei a ver as pessoas que tinham as expertises que eu achava que se encaixavam no projeto. Entendi. Igual, por exemplo, eu sempre fui jornalistão, que nem o Bruno falou. Academia, jornalista, informação, dados e tal. E o Bruno foi fundamental, não só pro projeto, mas até para mim, porque daí eu ia falar algumas coisas e ia falar assim, não, fala assim, coloca a entonação dessa forma, dá uma risadinha aqui, fala um pouco mais para cima, essas coisas que vocês que são da arte entendem melhor que a gente, né? A gente é informação crua, assim, né? Então daí o Lucas, eu conheci o que tinha um podcast, o Renison, que está acompanhando a gente aqui, é um influenciador digital que traz pra gente também esse galã, né, bicho? Depois você vê o bastidor galã. Mais de 400 mil seguidores, cara, é uma máquina. O que eu tô fazendo sentado aqui era pra ele estar sentado então... aqui. Podia ficar ele sentado e você redublando. Exatamente. Boa. Mas isso que você falou, Alex, do pesquisador não saber, também é algo que a gente percebeu essa demanda, assim. O pesquisador tem, mesmo os que querem se comunicar, não sabem como fazer. Então a gente criou e já fez várias edições de um curso que chama Comunica Cientista. Olha que massa. E a gente junta pesquisadores, já rodamos várias universidades, os pesquisadores que querem, né, saber, e a gente vai falar sobre conteúdos introdutórios de como, tipo assim, como você grava um vídeo, como você capta um áudio, como você enquadra, uma luz boa, né? Você fala assim, roteiro, você tem que começar, porque eu lembro até hoje que um professor da Federal me procurou, falou assim, eu fiz um vídeo aqui, esse aqui vai bombar, o vídeo já tinha 3 minutos. Esse professor, não vai rolar, como é né? que fala, né? Como começa a explicar? Então, daí até... Por isso que é importante a gente fazer essa ponte, porque a maioria de quem está na universidade nasceu num mundo em que era analógico, não era digital. Então eles realmente não foram preparados, qualificados para isso. E não tem como não ser. Porque hoje o Brasil é o segundo país do mundo com maior tempo de tela. 9h30, em média, por dia. Por dia, cara. Então, como que eu quero me comunicar com a população se eu não estou no espaço onde elas estão 9h30 por dia? Eu preciso que essas pessoas estejam lá, porque elas têm autoridade, né? E eu acho interessante você colocar isso, porque tudo dessa ideia começaram a surgir as demandas e começaram a surgir
as propostas de soluções também. E aí vocês foram construindo produtos satélites dessa ideia principal que é divulgar a ciência. Então, nesse processo, quantos projetos vocês fizeram, mano? Então, isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque ainda eu acho que quem deve estar vendo a gente falando, tá, mas e aí, vocês fazem o quê? É exatamente isso. É um grupo de profissionais qualificados que estão sempre em busca da melhor forma de comunicar, principalmente o que é feito em ciência em Mato Grosso do Sul. Então, quantos produtos a gente tem? Tantos quantos forem possíveis de serem criados para divulgar o que é preciso ser divulgado. Quando eu entrei foi início de 2020, eu me lembro que as últimas coisas que eu estava fazendo com relação à documentação para entrar no projeto, Campo Grande já estava fechada. Então o André me chega com uma ideia, falou, não temos como fazer nada que seja presencial, que é o que você faz com o teatro, a gente pode fazer online. A gente começou o teatro Era online. uma demanda? Não. A gente criou essa demanda. Olha que massa. Essa é a coisa mais legal do nosso projeto, a gente ter essa possibilidade de identificar soluções e criar demandas para a gente resolver as questões que a gente analisa. Então, a gente já fez teatro online. Depois do online, fala um pouco dessa primeira peça do Among Us nas escolas, que foi muito legal. Foi muito legal. A gente... Teatro online, velho. Among Us, lembra daquele joguinho? Lembra do joguinho do Among Us? Sim. Quem é mais novinho vai lembrar que é uns bichinhos pequenininhos assim. Tinha então que a gente descobriu o intruso, né? Exato. A gente usou essa estética do Among Us como um pano de fundo para uma história onde os alunos podiam interagir com a gente via online para descobrir... Votar quem eles achavam que era o suspeito que matou. Exatamente. A gente fez uma história lá toda cheia super de lúdico, mistérios e tal. E deu tão certo isso que depois, quando as aulas voltaram, a gente transformou essa história, essa contação de história, numa peça presencial mesmo, que aí a gente foi para várias escolas também. Sei lá, mais de 3 mil alunos assistiram, né? Então, assim, essa é uma das coisas. A gente também produziu revista científica. A gente fez também... O que mais? A gente tem o nosso Instagram, tem... enfim, é muita coisa. Muita coisa. Estava falando do termo divulgação científica, né? Realmente eu não gosto muito desse termo, porque quando fala divulgação científica, o foco está em quem divulga. Fato. Né? Tá uma aura ali, né? Daí eu tenho feito também vários processos de mobilidade para apresentar o nosso case em outros lugares, outros países. Passei um tempo na Colômbia e descobri uma metodologia que eles têm usado que me cativou demais. Eles usam o termo apropriação social do conhecimento. Olha aí. Porque daí o termo é quem se apropria. Daí muda toda a lógica da comunicação. Entendeu? Daí muda tudo. Porque o divulgador científico, o foco está no divulgador. Então ele vai divulgar da maneira que ele achar que tem que divulgar. Agora, quando eu coloco o foco na apropriação social do conhecimento, eu tenho que garantir que esse conhecimento chegue de fato a quem eu quero que chegue. Caramba. E daí eu preciso dar meus pulos. Daí não dá para repetir o manual do jornalismo que a gente aprendeu. Não dá para usar as mesmas linguagens. Eu tenho que adaptar elas, né? Adaptar para o público, adaptar para a demanda e adaptar para o etarismo que às vezes acontece, que os caras olham para um cara velho e falam assim, esse cara não serve para comunicar porra nenhuma. E tem uma questão, só para complementar isso que ele está falando, que a palavra laboratório de popularização da ciência me deu uma tranquilidade de trabalho pelo seguinte. Da liberdade, né? Da liberdade, principalmente de desapego de formatos. Entendi. Porque é o seguinte, se a gente está lá para popularizar a ciência, a gente pode produzir formatos que sejam populares, mas o mais importante é que outras pessoas consigam ver o que a gente está fazendo e se tornem, de repente, multiplicadores dessa ideia. A nossa função não é achar um caminho do ouro e seguir nele. Tem aqui, porque a gente não vai dar conta de fazer tudo. O que a gente precisa é exercitar uma forma de comunicar que seja potente para quem precisa ser conhecido, né? Ou reconhecido e atingido Mas também. uma ressalva que eu preciso destacar, porque é necessária, assim, porque o que a gente faz, obviamente que demorou um tempo até dar frutos mesmo, Deve ficar no formato que vai ficar. Mas, vamos colocar aqui pra gente, Jonas, justamente o formato que é agora. Cara,
Eu acho que é um formato de referência para qualquer pessoa que queira começar a fazer um negócio decente. Tem de referência para falar aí. E daí a gente sempre teve muito respaldo da universidade, né? O reitor Laércio, a universidade, tanto que a universidade fez algo muito inovador, que dentro da assessoria de comunicação, a gente separou e criou o laboratório de popularização da ciência. Porque no laboratório, o que o cara faz? Ele testa esse produto com aquele, mistura e vê o que dá, vai experimentando, e é isso que a gente faz comunicação, e assim, a UEMS, a Fundect, o governo do estado sempre foi bem parceiro nisso, em acreditar na importância disso e dar um crédito também até que o produto amadurecesse até o ponto do ano passado a gente ter ganhado um prêmio nacional pelas ações de popularização da ciência. Olha, calma, pode ter passado um caminhão, alguma coisa que eu não entendi. Repete de novo essa informação aí. Eu fiquei até com vergonha. Repete, please. Os projetos que a gente estava concorrendo lá de combate à fome, você que ela fala assim, não, pelo amor de Deus. Mas explica qual é o contexto do prêmio da Confap. Explica rapidamente o que é esse lance. Então, cada estado tem uma fundação de apoio à pesquisa, né? Certo. Todos os estados. Então, esse prêmio Confap, todas as fundações indicam um projeto que eles acham que é um projeto legal de concorrer. Então, tinham projetos concorrendo, os melhores projetos de todos os estados, né? Então, compilado desses inscritos também, né? Exatamente. Daí a gente se inscreveu, daí foi para final com Rio de Janeiro e Bahia. Você falou. E daí e foi legal que o resultado final foi anunciado na FAPESP de São Paulo, que é uma referência, né, em pesquisa do Brasil. Então, a gente chegar lá, tipo Mato Grosso do Sul, né? Representando. Sul Mato Grosso. Gente, peraí, pausa. Um parênteses. Da onde? Vixe, Bataguaçu, nasceu Bataguaçu. Bataguaçu. Da onde? Corumbá. Da onde, Luquinhas? Campo Grande. Campo Grande. Sul-Mato-Grossense, mano. Eu acho que essa que é a grande pegada de RG, tá? RG raiz. Isso aí, RG. entendeu? Então, continue, please. Não, eu acho que o que você falou é fundamental também para a característica, porque a gente vestiu essa camisa de que nós somos um projeto do interior. Exato. Nós somos um projeto da fronteira, a gente gosta dessa referência, a gente não foge dela. Então, acho que eu nessas andanças de fazer mestrado, doutorado, por ter vindo do interior, muitas vezes eu chegava meio assim, sabe assim, será que isso aqui é meu lugar mesmo, né? E hoje a gente já chega, não, meu irmão, a gente chega aqui com coisa para mostrar, porque a gente está construindo um orgulho de ser sul-mato-grossense. E a gente sabe que o estado vai fazer 50 anos agora, é um estado muito recente. A gente talvez seja das primeiras gerações de sul-mato-grossense, né? Verdade. Então a gente está ajudando também a construir a identidade do estado, a gente tem consciência disso. A gente tem qualidades para fazer isso de uma forma bem feita e a gente não foge da nossa responsabilidade, não. Ô Lucas, você passando a linha do tempo, observando, para chegar em ganhar esse prêmio, aí você sendo um dos corresponsáveis por todo esse processo de magia que tá passando aqui, como é que é para você, cara, olhar assim, cara, essa minha obra aqui tá eterna, mano, daqui para frente? Cara, é interessante, né, porque a gente foi pra mim, pelo menos, foi uma escalada. Então, os primeiros conteúdos era, não, vamos fazer um negocinho aqui pra redes sociais. Tanto é que o teatro me assustou um pouco, pra falar a real. Porque quando eu comecei, já tava rolando. Então, eu fui pego meio no meio e era um negócio bem produzido e tal. E eu, cara, o que eu faço e tal, o que eu tô fazendo aqui? E aí, eu comecei a subir. Então, quando chegou no programa mesmo, o Papo de Ciência, já foi tipo assim, mano, eu preciso me preparar, que a gente... Quero fazer um negócio massa, sabe? Entregar um negócio com qualidade e tal. Então, aquilo pra mim foi um grande passo. Aí, quando a gente tá pra finalizar ali essa temporada que a gente fez, né? O André chega pra mim e fala assim, então, bora fazer um documentário agora. Nossa. Tá, vamos fazer. Abraço. A gente dá um jeito, André, a gente dá um jeito e tal. A gente até, na época, deu uma evoluída ali nos equipamentos pra se preparar pra esse documentário, pra ele ficar com uma qualidade legal. Fomos lá, fizemos tudo. Aí o processo de edição foi, você pegar 15 entrevistas. Olha. Cada uma ali com uns 40 minutos, 30, 40 minutos. Reduzir para 1 hora tudo. Foi um trampo, sabe? Gigantesco, né? Exatamente. Então foi todo um trabalho, assim. E a gente compôs uma história também para amarrar todas esses depoimentos que a gente teve e tal. Foi um processo muito legal do documentário. E ao mesmo tempo que a gente estava fazendo tudo isso, também fazendo conteúdo para as redes sociais. E a gente foi percebendo durante o processo que a gente trabalha muito bem com
produtos, assim, sabe? Então, por exemplo, o Bruno aqui, o pessoal aí talvez até conheça ele, já tenha visto nas redes sociais o Histórias de Rua. Não, o Bruno todo mundo já conhece. Eu tô dizendo, talvez já tenha visto ele no Histórias de Rua. Tá aqui passando no JD1. Tá passando você aqui. que tá aí, ó, entra nas redes sociais, no Instagram, vai ver o collab que tá acontecendo. Essa figura aqui maravilhosa falando sobre a Calógeras, né? Eu costumo dizer que eu sou a subcelebridade mais conhecida do estado. Então foi essa evolução, sabe? Chegar. E quando o André disse pra gente que a gente tava indicado, eu falei assim, pô, que massa ser indicado. Exato. Acabou, isso, era uma conquista, né, mano? Caramba, a gente foi indicado junto do Rio de Janeiro e da Bahia. Pra mim, aquilo ali já era, tipo... Vitória já. Tá ligado? E eu sabia que boa parte era por causa desses grandes produtos que a gente fez, né? Uhum. E eu tava ali comandando e tal, mas, pô, a nossa equipe tem todo mundo ao mesmo tempo trabalhando nessas coisas pra fazer acontecer, Total. sabe? Uhum. Então, eu lembro que a hora que a gente ganhou... O André tava lá, né? Você foi, né? Sim, foi. E o André tava lá, e aí um que trabalha junto com a gente falou pra gente, cara, acho que a gente ganhou. Daí a gente, como assim acho que a gente ganhou? Cadê o André pra falar que a gente ganhou? E o André tava lá comemorando e tal, e não respondia, sabe? Daí a gente, André, a gente ganhou ou não ganhou, cara? Sim. Daí depois de um tempão ele, fala comigo, galera, ganhamos mesmo, mandou umas fotos já assim e tal. Falei, caramba, e esse documentário, o legal de fazer produtos assim maiores, né, é que ele fica reverberando. Total. Então, o documentário Mulheres na Ciência, a gente já apresentou 2 vezes no Rio, em Pernambuco, agora vamos voltar para o Rio, dia 31 de julho, na SBPC, que é o maior evento científico da América Latina. Assim, é muita gente. E a gente tem sido procurado para... O que é muito legal. Esse mesmo, agora de 31 de julho, vai ter um almoço cultural apresentando documentário e uma grande empresa de cosméticos entrou bancando o almoço de todo mundo, dos primeiros não sei quantos que se inscreverem. Olha, então, que massa, tá tendo... A gente vê que existe também uma carência. Sim. Uma carência no meio acadêmico de iniciativas que consigam fazer essa ponte, porque no final das contas o que a gente faz é tradução mesmo, assim. Porque é traduzir conhecimento. E é bonito que você está falando, porque isso também estrutura um aculturamento do processo. Né? Você observar, você já tem a demanda, então vamos criar cultura. Sim. Aconteceu isso com o esporte aqui, com a corrida. A corrida, aconteceu isso. Do nada, de repente, agora a gente tem maratona aqui ranqueada internacionalmente. E a partir daí, o que acontece? Como que são os passos aí? Então, um pouco desse posicionamento de algo que aqui que vire referência é trabalhar pensando nisso. Uhum. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. Teve uma vez que eu estava assistindo um documentário sobre, olha que loucura, sobre o punk nacional, punk, o ritmo. E eu não sei se foi o João Gordo, não lembro qual foi o cara, referência, que ele falou assim, a gente sabia que estava fazendo alguns eventos aqui em São Paulo que iam ser referência pro Brasil. Olha. A hora que o cara falou esse negócio, me bateu um choque tão grande que eu falei, cara, os caras sabiam onde eles estavam e sabiam que o que eles estavam fazendo poderia ser referência pro resto do país. Você trabalha de outra forma. Quando o André fala desse negócio, da gente ter ter uma referência, ter ganhado um prêmio, que só, né, quando ele falou, naquele dia, eu dormi assim, ó. Mas é diferente, cumprido, né? Porque a hora que a gente vem com um outro trabalho qualquer, fala, olha, a gente tá pensando em fazer esse produto, mas calma, peraí. Não é assim, não é? Não. A gente tá fazendo um negócio que sabe que pode ser referência para outros lugares. A forma como você entende onde você está define completamente a forma como você quer fazer essa entrega. Então, esse reconhecimento muda a gente como pessoa. Caramba. E aí muda o nosso trabalho consequentemente, entendeu? O Bruno puxou essa... comigo, né? Ele conversou disso comigo na época. Ele falou assim, pô, a gente pode ser referência aqui com essas coisas que a gente tá fazendo. E isso me deixou pensando muito. E eu acho que até deu uma guiada ali pro lado das coisas que eu queria fazer dentro do projeto, que era falar mais da gente aqui, sabe? Quando o Bruno começou a falar assim, cara, o Papo de Ciências, tem que parar pra pensar que ele passando na TV... Todo mundo aqui do estado pode ligar e ver. Exato, olha que massa. É uma referência, TV aberta, sabe? Tipo, a pessoa lá pode estar lá no meio do Pantanal. Se pegar o sinal, cara, ela pode ver. E aí eu comecei a pensar, cara, eu como sul-mato-grossense, vendo um programa falando sobre aqui, o que eu quero ver? Sabe? E aí nessas que eu comecei a pensar em, tipo assim, quadros, e aí mais focado até nas redes sociais no momento, de coisas falando sobre a gente. A gente falando da gente. Exatamente. Porque se a gente não falar, ninguém vai falar, cara. Uhum. Então contar a história daqui... Falar sobre, sei lá, por que o nosso relevo define o Estado, sabe? São coisas que envolvem ciência, envolve história, envolve cultura, envolve a gente todo, sabe? Então isso é muito legal, fazer essa conexão. Tem uma questão geracional também, que é da nossa geração, que a gente, por exemplo, quando eu era criança, a TV tinha Castelo Rá-Tim-Bum, tinha Rá-Tim-Bum.
o Mr. Bigman, tinha muita coisa que tinha divulgação científica. Né? Muita coisa que era de divulgação científica mesmo. Quando você pegava, né, o professor o Tibúrcio. E de cunho educacional também, né? Peroni, todos, até os passarinhos. Então, a gente vê que assim, a gente veio de uma geração que foi muito criativa para produzir esse tipo de coisa, né? Hoje, por exemplo, bom, isso pode parecer bem velho, mas a gente fala assim, a gente não vê programa como antigamente, né? Mas realmente mudou tanto o formato para conteúdos curtos que a gente não tem mais um programa tipo Castelo Rá-Tim-Bum, por exemplo, que foi tão relevante, né? E com enredo, com tudo, né? No fundo, o nosso objetivo é esse mesmo. Tanto que agora a gente está fazendo esse movimento de tentar nos conectar com a galera mais jovem. Assim, a gente está com um projeto chamado Agência Mídia Ciência e Divulgação Científica, que tem escolas de 8 cidades, né? 5 cidades. 5 cidades. São 8 projetos de 5 cidades. Então, vinculado ao PicTech da Fundect, que são adolescentes que estão no ensino médio, e a gente tem tentado preparar para meio que fomentar uma nova geração também de divulgador científico, entendeu? Porque, beleza, a gente está fazendo, mas, que nem você falou, tem que passar o bastão para tem que criar cultura, né? Criar cultura, e a cultura, a gente está tentando agir dessa forma também. E como que vocês estão fazendo aquele lance lá de passe e repassa? Como é que é esse negócio aí? Também é outro processo? Sim. Você virou apresentador, repasse e repassa. Do Game Show era uma coisa que eu sempre tinha pensado sobre isso, cara. Porque assim, a gente precisa apostar também na próxima geração que vai entrar nas universidades. Então, pelo meu histórico de teatro e ter feito muito teatro dentro de empresa, teatro dentro de escola, eu me identifico com os adolescentes. Então, assim, era muita vontade de fazer um programa que reunisse as escolas para falar sobre ciência. Então, a gente teve essa parceria em conjunto com a Educativa e a gente conseguiu propor algo que fosse materializado em episódios do É Proibido Colar? Do É Proibido Colar, que é o nome do programa. Mas antes a gente já vinha fazendo. Acho que eu estava comentando para ele do Game Show Mídia Ciência, né? A gente vai para a escola ao melhor estilo passo a repassa, divide em 2 turmas, assim. Torta na cara. Nada como uma competiçãozinha, né? E todas as provas que a gente fazia nessa dinâmica tem como background divulgação científica. Exato. Então, por exemplo, a gente já fez isso, pegou uma foto grande da Marie Curie e recortou na forma de Tetris para colar com imã atrás. Então, daí eles tinham que fazer essa dinâmica. E daí, beleza, montou a Marie Curie. Quem que é Marie Curie? A gente vai falar para vocês. Então, a gente consegue inserir a coisa da ludicidade mesmo, né? De usar essas ferramentas. E isso a gente fez com várias provas, né? E sempre foi muito bem recebido. E é um lance muito legal porque justamente o jovem, ele gosta da gamificação no processo educacional. Total. Né? Alex, isso que é a pegada. Dividiu a galera em 2 times. Falou, seu time Arara Azul, Tamanduá a bandeira, e vocês vão lutar para ver quem é mais inteligente. O medo era não se machucar. É bom demais, né? Pode ser, como é que fala? Para ou ir pra galera. Então, assim, a gente percebe que tem essa demanda. O jovem tem a energia para. Então, a gente foca essa energia para isso. Porque o que é a popularização da ciência? Em grosso modo, é tentar roubar o máximo de tempo possível falando sobre isso. Vamos falar. Por quê? O Rá-Tim-Bum, o Bigman, eles estavam na TV aberta. Então, a gente tinha que parar para assistir aquilo. Então, todo mundo falava daquilo. A dinâmica continua a mesma. Quanto mais tempo a gente conseguir segurar, guardar para falar de ciência, mais ela vai ficar em voga. Porque se ela não estiver lá, outros assuntos banais estarão. Né? Oi, galera, acordando agora, vou tomar meu shake. Acabou. Você já perdeu um tempo que você podia estar falando, o shake proteico é feito com soro do leite da vaca, aquelas coisas todas. Exatamente. Então é isso. A gente tenta fomentar, nesse caso com os adolescentes, principalmente, que eles comecem a produzir. Porque um adolescente, a priori, tem familiares responsáveis, então a gente consegue disseminar isso da base para cima, não de cima para baixo, né? E como que eu faço para ter acesso a todo esse playlist de todos esses projetos? Já tá tudo pronto, já tá lá tudo organizado, né, Luquinhas? Isso aí, né? Cada projeto é uma playlist, cada projeto é uma característica. Como é que tá esse lance aí? A gente tem um site, né? Então, o site tá reunindo tudo, né? Tá reunindo tudo. Esse é o negócio, né? A gente tem tanta variedade. Tanta coisa, é verdade, porque, cara... Por exemplo, o teatro
aconteceu. Então, que a gente tenha um vídeo de retrospectiva de como foi aquilo lá que a gente filmou, a galera reagindo e tal. E acho que tudo tá reunido no site, né? Acho que o site é o lugar mais fácil pra encontrar tudo bonitinho, organizado. Porque as redes sociais hoje em dia é aquele feed infinito, né? Coisa pra caramba o tempo inteiro. O YouTube é mais organizado também, é verdade. Mas a gente também tem um problema aqui no estado. A gente tá falando dos pesquisadores que não têm dificuldade de se comunicar, Alex, mas também tem uma dificuldade dos jornalistas, dos comunicadores. Olha que coisa. A gente não tem, por exemplo, eu estava falando isso com o professor Marcos Paulo, que é coordenador do programa de pós-graduação em comunicação. Até fiz um pedido para ele para voltar, porque nós não temos nenhum curso de jornalismo no estado que tenha jornalismo científico na grade obrigatória. Ô, louco. Não tem, simplesmente não. Já teve, tiraram. Fizemos, né? Nós fizemos. Eu ofereci como voluntário para voltar a ter, mas ainda assim era optativa, não era obrigatória. É verdade. Então, o jornalismo científico, isso é bem de jornalistão de novo, né? Ele entrou dentro de uma disciplina que chama jornalismo especializado, que tem, tipo, esportivo, saúde e ciência tá lá no meio, assim, lá, né? Faz parte, né? Então, a gente sente uma dificuldade também nessa interação da imprensa, e por isso que eu acho tão legal o JD1 abrir espaço para a gente fazer divulgação científica. Isso eu acho muito legal mesmo, assim, é uma sensibilidade do jornal de fazer isso, porque existe uma resistência entre jornalistas e pesquisadores. Olha aí. Porque às vezes o pesquisador vai dar uma entrevista, ele acha que o jornalista vai errar, mudar, vai fazer uma metáfora que não é bem aquilo, entendeu? Ao mesmo tempo, o jornalista tem que tentar traduzir. Ele vai ter que fazer uma metáfora. Ele vai ter que falar, em vez de tantos hectares, é tantos campos de futebol. Ele vai tentar fazer isso, né? Então, esses dois é difícil de se relacionar, assim, é complicado. Tanto que esse curso Comunica Cientista que a gente fez voltado para pesquisador, a gente fez uma edição voltada para jornalista que cobre ciência nos veículos. Olha que legal. Daí a gente trouxe até o Theo Ruprecht, que é do podcast Ciência Suja, um podcast muito legal, até recomendo que vocês acompanhem. Ele veio de São Paulo, veio na camaradagem, assim, para falar, para a gente tentar também falar com o jornalista, assim, ó, como que você vai até uma fonte confiável? Como que você procura um indicador? Como que você conversa com o pesquisador, né? Será que você não está replicando uma fake news, um processo diferente? Porque cada fonte tem sua peculiaridade, né? Se eu for falar um fala-povo com a senhorinha lá, eu não vou falar que nem eu vou falar com um cientista. Então, você tem que ter um processo de adaptação da linguagem na comunicação do jornalista com o pesquisador, que às vezes é difícil de fazer. Total. É difícil de fazer. Também porque tem essa sensação de que o pesquisador é muito inteligente, né? É muito encastelado. Tem cara que às vezes, não são todos, graças a Deus, mas tem um que é professor de Deus, né, cara? Olha, quem criou Deus? Eu, entendeu? Então são coisas que vão acontecendo. Nesse processo dessa divulgação, eu fiquei curioso, onde eu acho essa obra? Redes sociais, cara, passou o tempo. Vou passar já. Podem achar a gente... todo mundo vê rede social, então @mídia ciência. Pode ser no Instagram, pode ser no TikTok, pode falar o nome de rede social aqui? Lógico. No YouTube também você vai encontrar a gente como Mídia Ciência. O mais importante nesse momento, meu caro, minha cara, se aproxime de nós. Verdade, venha para o lado da ciência da força. Se você tá vendo esse podcast pelo seu telefone, não mexa. Depois que terminar, você vai lá na sua rede social, @mídia ciência. Segue a gente, ativa a notificação, porque são vários produtos e em algum momento você vai falar, nossa, que coisa legal que eles fizeram. A gente vai ficar muito feliz. Comenta, manda coração, a gente é muito carente. Todos os comentários que vocês fizerem, a gente vai responder, ou sou eu que respondo, ou é o Lucas, é a gente, tá? Então assim, e deem esses feedbacks. O lance de histórias de rua, a gente tem recebido muito feedback, do Papo de Ciência também, a gente recebeu muito feedback. Nossa, que legal. Feedback de gente que viu a partir do JD1. Olha que legal. Exato. Muita gente. Aumentou minhas redes sociais a partir do JD1, viu? Que bonitinho. O pessoal me seguindo lá, é isso aí, vamos seguir a gente, segue o Lucas, segue o André, segue todo mundo. E especialmente, o Bruno fez um convite geral, mas a gente também faz um convite especial para quem trabalha com educação. Sim. Porque a gente também tem essa vocação de atuar como um apoio educacional. De repente, o professor vai lá trabalhar um tema de Mato Grosso do Sul e ele não tem repertório para mostrar, ele não tem muita coisa. Então, hoje ele pode pegar um vídeo da tia Eva e falar pode falar sobre como foram a chegada dos ex-escravos aqui no estado, ou a história de rua, ciências históricas, enfim. A gente atua também dando suporte para o educador que está na ponta e que também muitas vezes não tem repertório mesmo para chamar. Porque uma coisa é você reter a atenção de um aluno
num ambiente analógico, que nem o que a gente talvez teve na escola, né? E hoje você competir com o vídeo do gatinho fofinho, com a Virgínia, sabe? O último conteúdo que eu fiz para as redes sociais foi o quadro Um Bicho de Ciência, que era só eu apresentando. E eu recebi muito feedback, até porque era a minha cara, né, lá sempre. As pessoas iam direto falar comigo de amigos, professores que falaram, mano, passei na minha sala de aula, a gurizada gostou e tal. E a gente fez né? Exatamente, a gente fez esse quadro já pensando, a gente quer uma estética mais redes sociais, a gente quer uma estética que já começa direto no ponto, com uma coisa chocante pra chamar a atenção da gurizada e depois explica aquilo direitinho, mas sempre com um ritmo rápido, sem perder muito tempo, diretão no ponto. E aí eu quis fazer essa mistura, né? Vai falar, sei lá, um episódio eu vou falar de coisas científicas do mundo, sim, mas no próximo eu vou falar sobre o Mato Grosso do Sul. Então, sempre balanceando isso. E o feedback que eu tive, a maior parte, é que esses quadros que a gente fala do Mato Grosso do Sul, a galera gosta muito, cara. E você que tá aí conectado com a gente, cara, é esse o convite. Cara, que resenha maravilhosa. É que o tempo vai voando e a gente nem percebe. Mas você que tá aí conectado, não perde tempo. Vai lá, @mídiaciência, Bruno Moser, ator, Lucas Verão, André Mazzini. E o Alex Figueiredo MS. Segue todo mundo, põe lá coraçãozinho e vai entender que esse processo de comunicar com a ciência é simplesmente libertador. Educação associada à ciência e à comunicação é libertador. Sabe o que isso significa? Um dia você vai saber. E se você quiser também, siga esses conteúdos maravilhosos na nossa playlist no JD1 Notícias. Um beijo pra você e até a próxima, que isso aqui só começou essa resenha, gente.